Eis a descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território, conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os descendentes de Cam: Cush, Misraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cush: Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Deda. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo, há o ditado: valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra, ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Cala e Rezém, que fica entre Nínive e Cala, a grande cidade. Misraim deu origem aos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas, dos quais descenderam os filisteus, e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os Sidônios, os primeiros, e os Hititas. Também deu origem aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerar, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São esses os povos e culturas que descenderam de Cam, conforme seus grupos familiares e línguas, em seus territórios e nações. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os descendentes de Arã: Uz, Ru, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, que gerou Éber. Éber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joctã. Joctã gerou a Almodá, Salefe, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses descenderam de Joctã e habitavam uma região que se estendia desde Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os filhos de Sem, segundo seus clãs e línguas, em suas terras, culturas e nações. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididos em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra, depois do dilúvio. O sentido geral do capítulo Gênesis 10 parece, à primeira vista, apenas uma lista de nomes difíceis, mas, na verdade, ele é um dos capítulos mais importantes da Bíblia para entendermos a origem dos povos, das culturas e das nações. Aqui, a Bíblia nos mostra que toda a humanidade tem uma mesma raiz, um mesmo começo, um mesmo Deus. Não existem povos sem origem divina. Todos vêm da mesma família, restaurada por Deus após o dilúvio. A conclusão que podemos extrair é que a diversidade humana não é acidente, é projeto de Deus. Os descendentes de Jafé, a expansão dos povos. Os filhos de Jafé são associados, historicamente, aos povos que se espalharam pelas regiões costeiras e marítimas, chegando à Europa e a partes da Ásia. O texto destaca algo muito importante. Deles descendem os povos marítimos, conforme sua língua, seus clãs e suas nações. Isso mostra que Deus permitiu a diversificação de territórios. Deus respeitou as línguas e culturas.
Deus não quis um povo uniforme, mas um mundo plural. A análise que podemos extrair desse bloco é que Deus não anula diferenças. Ele as organiza. Os descendentes de Cam, poder, cidades e conflito. Cam gera povos que mais tarde ocupariam regiões importantes da África e do Oriente Médio. Aqui surge uma figura-chave: Nimrod. Nimrod é descrito como poderoso, caçador audaz, fundador de grandes cidades como Babel e Nínive. Esse trecho mostra algo muito profundo: o surgimento do poder humano organizado sem referência a Deus. Nimrod simboliza o início dos grandes impérios, da força militar, da busca por glória própria. Não é que poder seja errado, mas poder sem submissão a Deus sempre gera opressão. A conclusão que extraímos desse bloco é que quando a força não anda com temor a Deus, ela se torna perigosa. Canaã e os povos que ocupam a terra prometida. O texto detalha os descendentes de Canaã, povos que mais tarde seriam encontrados por Israel. Isso mostra que Deus conhece a história antes dela acontecer. Nenhum território é invisível aos olhos de Deus. Nada pega o Senhor de surpresa. Esse registro não é político, é teológico. Deus governa a história, mesmo quando os homens acham que estão no controle. A conclusão desse bloco é que Deus é Senhor da história, não apenas espectador dela. Os descendentes de Sem, a linhagem da promessa. Sem recebe destaque especial, pois dele virá Éber, de onde nasce o povo hebreu, e mais tarde, Abraão. O texto menciona Peleg, porque em seus dias a terra foi dividida. Isso aponta para reorganização das nações, divisão de territórios, preparação para o episódio da Torre de Babel. Aqui vemos que mesmo em meio à divisão, Deus está conduzindo o fio da promessa. A conclusão desse bloco é que mesmo quando o mundo se fragmenta, Deus preserva seu propósito. O fechamento do capítulo, uma humanidade espalhada, mas não abandonada, o capítulo termina afirmando: a partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra. Isso não é castigo, é cumprimento da ordem dada a Noé. Enchei a terra. Deus não queria uma humanidade concentrada, orgulhosa e autossuficiente. Ele queria um mundo espalhado, dependente, relacional. A conclusão desse bloco é que espalhar não é perder controle, é cumprir missão. Gênesis 10 nos ensina algo profundamente atual. Em um mundo dividido por política, raça, cultura e ideologia, a Bíblia nos lembra que todos viemos da mesma origem. Em tempos de guerras e conflitos entre nações, Deus nos mostra que Ele continua sendo o Senhor dos povos. Quando parece que o mundo está fora de controle, Gênesis 10 afirma: a história não está solta, ela está nas mãos de Deus. Deus não trabalha apenas com indivíduos, Ele trabalha com gerações. Ele não governa apenas corações, governa também a história. Mesmo quando o mundo se fragmenta, Deus continua unindo sua história. Mesmo quando os homens se dispersam, o propósito de Deus permanece inteiro. E mesmo hoje, em meio ao caos, Deus ainda está escrevendo redenção com o que parece apenas genealogia.